E aí, gente boa, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem com seus familiares? Lembra, vou falar isso sempre. Então aqui, mais uma aula, essa voltando a gente falar de química, porque essa parte que eu vou falar para vocês hoje eu vou tentar montar também em duas aulas, assim você acompanha e não fica muito cansativo. Essa parte é uma parte extra, uma parte tem no nosso livro igual, mas uma parte é extra e eu quero que você aprenda, grave essa parte, porque lembra, a nossa física, a nossa química, a nossa biologia no nono ano é uma base para quando você estiver no ensino médio. Então, quando você chegar lá no ensino médio, o seu professor do ensino médio vai falar sobre isso. E eu quero que você não chegue lá perdido. Eu quero que você chegue lá e fale, o AC falou isso uma vez. Então, por favor, é uma parte extra, no nosso livro não tem, mas é importante para o ensino médio. Então, o que eu quero que você faça? Pega seu caderno, na parte de química, e anota, tá? Anota isso que eu vou falar para você, é bem simples, mas anota. Eu vou falando com calma. Se você tiver dúvida, já sabe, você vai me perguntar ou pelo WhatsApp ou nas nossas aulas ao vivo, mas por favor, tenta ver, não é difícil de entender, eu vou tentar explicar de um jeito bem simples para que sirva uma base para o nosso ensino médio. Tranquilinho? Tudo beleza? Então vamos com calma? Olha lá. Misturas e combinações. Agora vai aparecer essa palavrinha que até então a gente não tinha muito falado. A parte de misturas a gente até já tinha comentado. Eu vou falar de novo para a gente lembrar bem e vai virar vou até fazer um experimento aqui na frente bem simples para você ver as misturas. Mas a parte de combinação é um pouquinho diferente. Eu vou explicar de um jeito bem simples e depois nós vamos ver aqui na tabelinha e eu vou mostrar um exemplo. Uma mistura, lembra, eu tenho substância. A substância, quando ela é uma substância química, ela pode ser uma substância pura, composta só por um tipo de elemento, pura simples. Pode ser uma substância química composta, quando ela é também uma substância só, mas ela tem mais de um elemento. Para a gente pensar, mais de um tipo de átomo. Simples, hein? Se eu tiver um potinho só com oxigênio, até fiz uma brincadeira lá. Um potinho só com oxigênio, ali dentro só tem o elemento oxigênio. Então é uma substância química simples. Se eu tiver um potinho com água, a água já tem hidrogênio e oxigênio. Então se eu olhar, uma substância pura, uma substância química. Só que agora ela é uma substância química composta, porque ela tem mais de um tipo de elemento. Se eu misturo substâncias, eu passo a ter as misturas. Só que aí pode criar uma confusãozinha. A combinação também é um tipo de mistura. Só que aí que vem a diferença. Vamos com calma, por favor. Características. A formação de novas substâncias. É aí que é o negócio. Quando eu faço uma mistura, eu não formo novas substâncias. Então, olha aqui, numa mistura não forma. Eu vou fazer daqui a pouquinho um exemplo para você ver. Se eu pegar água e sal, duas substâncias, misturei uma na outra, fez uma mistura. Por quê? Porque a água vai continuar água e o sal vai continuar sal. E eu ainda tenho alguns processos físicos que eu posso separar eles de novo. Um processo bem simples é a evaporação. Se eu deixar água com sal aqui no copinho e tiver um dia bem quente, com pouca umidade, muito calor, luz do sol, essa água vira vapor e o sal continua lá. Então não há uma formação na mistura. Na combinação há. Essa é uma diferença. Eu vou fazer daqui a pouco. Se eu misturar uma substância com outra e ela criar uma nova substância, então aí não é mistura, é combinação, que é ligado mais ou menos ao que a gente fala simplesmente de reação. Os componentes podem ser separados por processos físicos. Processos físicos, eu vou explicar isso na outra aula. Sim, quando é uma mistura, existem vários processos físicos em que eu consigo separar as substâncias que eu misturei. Agora, numa combinação, não dá para separar. Por processos físicos, por processos químicos, pode até ser que eu consiga reverter a reação que aconteceu, a combinação que aconteceu. Mas por processos físicos, não.
E mais importante, as substâncias que se misturam sem sofrer alteração química, nas misturas sim, elas se misturam e não tem, sem sofrer alteração química. Sim, elas não sofrem alteração química. E na combinação não acontece, elas sofrem alteração química. Existe uma mudança química entre os elementos. Fácil, não é? Vamos lembrar rapidinho? Mistura. Forma outra substância? Não. Numa combinação? Sim. Dá para separar por processos físicos? Mistura dá. Combinação não. Talvez por químicos, por físicos não. As substâncias se misturam sem sofrer alteração, sem sofrer. Nas misturas sim. Eu junto e elas não sofrem alteração química. Na combinação, elas sofrem alteração química. Tranquilo? Se não entendeu, manda uma mensagem para mim ou espera a aula para perguntar. Mas eu acho que é simples de entender. Tudo bem? Vou fazer aqui, simplesinho. É até mais simples do que, lógico, todo o processo que a gente pensa. 2 copos. Dá para ver bem o copo? Um pouquinho mais para trás aqui. Opa, quase que eu não faço experiência. 2 copos. Vou colocar água neles, tá? Água normal. E aí até tem uma dúvida já. Quando a gente fala em água como substância química só, é a água destilada, feita em laboratório. Essa água aqui é a água que eu peguei no filtro, que veio da torneira, lá da Sabesp. Então aqui já é um tipo de mistura, porque ela tem sais minerais, ela tem o flúor, tem o cloro. É que a gente não enxerga. Então a gente fala assim, a água realmente, a água substância química composta, pura, composta, ela só teria H2O. Mas isso é um processo que é feito em laboratório, que é água destilada, em que eu fico só com H2O. Essa daqui, a gente fala como só água, mas na verdade a gente sabe que tem, no mínimo tem o cloro, o flúor e mais um monte de outros sais. Então, água. Nesse aqui, eu vou pôr sal. Sal normal de cozinha. NaCl. Então aqui, eu coloco o sal, misturo água e sal. Uma mistura. Nesse outro aqui, eu vou colocar... Deixa eu até abrir, tá? Vou fazer propaganda não. Um comprimido efervescente, tá? Aqueles que você conhece. Tem um monte de tipo aí, comprimido efervescente. Vou usar metade só, que eu vou usar outra metade depois. Olha aqui, um comprimido efervescente. A base dele é bicarbonato de sódio. Quando acontece isso, ele está perdendo uma parte e está formando uma outra. Então, para não ter nenhuma dúvida, hein? Essa daqui é uma mistura, porque tem água e sal. A água continua água, o sal continua sal. Eu posso, por processo físico, aquecer, a água vai embora, o sal continua. Aqui ocorreu uma combinação direta, uma combinação simples, uma reação de formação de uma nova substância. A base, existem outros componentes, mas pensa só na base. A base daquele comprimido é bicarbonato de sódio. Na hora que eu coloco ele na água, ele vai ocorrer uma reação, uma combinação direta e vai formar uma base fraquinha. O gás carbônico saiu. Então, ocorreu uma alteração química. Aqui não ocorre. Aqui ocorre uma mistura, uma combinação. Fácil? Vou deixar essa aqui que eu vou tomar depois. Essa aqui não dá para tomar não. Agora vamos falar, se você entendeu isso, vamos só lembrar da parte das misturas. Eu tenho 2 tipos simples de mistura. A mistura homogênea, quando eu não consigo visualmente identificar os componentes, as substâncias. E a mistura heterogênea, quando eu consigo visualmente, ou usando algum equipamento como um microscópio, perceber que existe mais de um elemento, mais de uma substância naquela mistura. Então, quando eu faço uma mistura em que eu não consigo visualizar as substâncias, homogêneo. Quando eu faço uma mistura em que eu consigo visualizar, ou visualmente direto, ou usando algum equipamento, algum aparelho,
pensa no microscópio ou algum outro para ver partículas menores, e consigo ver que existem mais de um tipo de substância, aí ela é heterogênea. Vou até fazer um exemplo simples para você agora. Deixa eu pegar aqui primeiro esse, ó, senão você não vai acreditar em mim. A água normal, vou pôr nesse aqui, ó. Vou fazer uma muito simples. Álcool, tá? Tirei o nome aqui, ó, mas é álcool. Vou pôr no outro potinho. E esse aqui eu até pus uma pipeta aqui que é para ajudar. Álcool. Tubinho de ensaio. Depois eu mostro mais pertinho para você. Num tubinho eu vou colocar um pouquinho de água e um pouquinho de álcool. Ah, seco sem graça. Deixa eu acender a luz aqui que vai ficar um pouco melhor, um pouquinho. Ó, água e álcool. Tá vendo bem a diferença? Tá vendo onde está a água e onde está o álcool? Dá para ver bem? Não dá, né? Se não dá, eu coloquei duas substâncias aqui, a água e o álcool. Mas se eu não consigo visualizar, é uma mistura homogênea. Vou fazer a outra agora que é a clássica. Água e óleo. Tentar acertar aqui, tá? Tá vendo agora? Agora dá pra ver, hein? Ó, a água e o óleo. A água embaixo, o óleo em cima. Deixa eu ver trocando a luz. Ah, agora parece que até ficou melhor agora. Aqui no meu avental não dá pra ver direito, mas aqui dá. A água embaixo, o óleo em cima por causa de densidades diferentes. Vou deixar aqui, ó. Daqui a pouco eu mostro, que agora eu vou fazer uma que é mais legal. Vou pegar aqui um super suporte que eu montei. Olha que incrível. Veio da NASA hoje, acabou de chegar, tá? Olha aqui. Dá pra ver? Incrível. Um tubo maior, que aqui eu quero fazer maior para você ver que vai ficar legal. Vou colocar primeiro a água. Agora eu vou colocar um pouquinho do óleo. Devagarzinho, esperar um pouco. Enquanto ele vai ali se equilibrando, dá para ver bem, né? A água e o óleo. Agora vai vir a parte mais legal. Vou tentar colocar bem devagarzinho o álcool. É que eu vou pôr mais, senão você vai falar, não tô vendo nada. Dá pra ver aí? Dá. Agora eu tenho uma camada. Vou pegar outra aqui para apontar. Aqui embaixo eu tenho a água. Aqui no meio eu tenho o óleo. Aqui em cima eu tenho o álcool. Vou trocar a luz aqui. Dá pra ver, hein? Ó, a água, o óleo e o álcool. Se eu estou conseguindo enxergar bem as substâncias que eu misturei, é uma mistura heterogênea, igual essa, heterogênea, eu consigo ver bem a água e o óleo. E essa daqui, homogênea, quando eu não consigo visualizar facilmente. Mesmo se eu colocar no microscópio, eu não consigo ver. E agora vai vir para você pensar. Por aqui, ó. Que é isso? Tirei a marca, porque não estou ganhando nada. Mas você sabe que é o que é. E o leite? Homogêneo ou heterogêneo?
heterogêneo ou homogêneo? Olhando só assim num primeiro momento, ele parece homogêneo. Mas a gente sabe, se eu esquentar esse leite, vai formar o que a gente chama de nata, uma camada de gordura. Se eu olhar com algum aparelho, microscópio pode ser, eu consigo ver as partículas de gordura. Então, ela é uma mistura heterogênea. Cuidado, tá? Algumas necessitam de um uso de algum equipamento para ter certeza se ela é homogênea ou heterogênea. O leite é uma delas. Se eu deixar só esperando aqui, ele também pode estragar e acaba separando alguns componentes. Então, só lembrando, heterogênea, quando eu vejo bem as fases. Homogênea, quando não dá para ver as fases facilmente. Nem a olho nu, nem usando algum equipamento. Agora, tem essas que podem confundir um pouquinho, mas o uso do equipamento mostra que ela é heterogênea. Mistura e combinação também suave. Tranquilo até então? Quando eu voltar, vou voltar hoje ainda, hein? Na próxima aula. Quando eu voltar, eu vou mostrar alguns processos de separação de misturas. Mas isso é para daqui a pouco. Fica na paz, que eu já volto.